Uma das coisas que eu aprendi investindo e que com certeza ajuda muita gente a entender essa relação de risco com os investimentos é saber que o medo que você tem de investir, ele vai ser proporcional ao conhecimento que você tem sobre aquele ativo. Ou seja, quanto mais você aprende, quanto mais você entende sobre determinado investimento, menos medo você vai ter de investir nele. Então, se isso fez sentido para você, se você já teve medo de fazer aquele investimento, já marca a presença aí no like e vem comigo entender sobre os riscos dos investimentos. Fala pessoal, tudo certo? Aqui Neymar falando, e assim como você, eu já tive muito medo de alguns investimentos e realmente achava que aquilo era só para especialistas. Mas aí eu aprendi um conceito que me ajudou bastante nisso e eu queria compartilhar hoje aqui com vocês, que é você enxergar os investimentos com a relação risco-retorno. Todo investimento vai ter essas duas características. Risco, que é a chance daquele investimento que você está fazendo não dar muito certo, a chance daquela aplicação começar a se desvalorizar com o passar do tempo, e o retorno é o potencial que aquele investimento tem de lhe trazer resultados, de trazer lucro com o passar do tempo. E para facilitar a sua compreensão, acompanhe aqui nesse gráfico no qual eu vou encaixando os tipos dos investimentos e você vai ter uma noção, vai ter uma ideia do potencial de retorno que você pode esperar daquela classe de ativo com relação ao risco que você estaria sofrendo nela. Isso vai lhe ajudar a ter clareza de qual investimento faz sentido para você. E o primeiro ponto que eu vou colocar nesse gráfico, o primeiro investimento que eu vou falar, se é que a gente pode chamar de investimento, é justamente a poupança. Mais da metade da população do Brasil ainda deixa dinheiro na poupança e entre torrar o seu dinheiro e deixar na poupança, claro que eu vou sugerir que você poupe esse dinheiro. Só que consciente de que existem outras opções de investimento tão seguras quanto a poupança ou até mais seguras que vão render bem mais para você. E por que o ponto da poupança ele vai estar aqui um pouquinho antes da marcação do retorno? É porque há situações em que você deixar o dinheiro na poupança vai estar lhe gerando prejuízo econômico, vai estar fazendo com que seu dinheiro não se valorize pelo menos a inflação, não tenha corrigido nem o valor monetário dele. Que é justamente porque sempre a poupança vai render 70% do CDI, que seria a menor taxa que você deveria aceitar para qualquer aplicação de renda fixa. Entendeu? E pensando agora nos riscos que se tem em fazer uma aplicação na poupança, eu acho que você já tem uma ideia, até pela própria crença que o brasileiro tem, da poupança ser a aplicação mais segura que existe. Não é bem por aí, mas ela é bem segura sim. O risco que você teria numa aplicação na poupança é o mesmo risco do crédito privado, que seria a instituição que você está aplicando, a instituição financeira que você está colocando seu dinheiro, quebrar. Se você não tivesse resguardado ali pelo FGC, você iria ter prejuízo nisso. Então, muito cuidado com isso. Existe um risco sim de deixar o dinheiro na poupança, mas ele é mínimo. Seria só o risco da instituição financeira que você está aplicando quebrar, ok? E se você quer saber mais alguns detalhes sobre os motivos pelos quais você não deveria deixar dinheiro na poupança, ou até algumas informações da poupança que você provavelmente não conhece, eu vou deixar um link aqui no card. Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal falando sobre isso. A qualidade não tá lá essas coisas, mas vale a pena você dar uma conferida que vai ser bem instrutivo. E o segundo ponto que eu vou falar aqui, eu tava até vendo uma reportagem sobre isso essa semana, falando que mais da metade, se eu não me engano 62% dos brasileiros estão empreendendo. É justamente sobre o empreendedorismo. Aqui ele vai estar no extremo do nosso gráfico, porque tanto a qualidade de risco como a quantidade de retorno vão ser extremas. E analisa aqui comigo. Se você está empreendendo, você está com maior risco porque ali você pode perder tudo que você investiu. E geralmente as pessoas até se endividam, pegam crédito para isso, mas em compensação, se o seu negócio dá certo, se você começar a ter resultados com aquilo, o potencial de ganho também é gigante. E se você for olhar a lista dos homens mais ricos do mundo, a grande maioria deles fizeram essa fortuna empreendendo. Claro que com isso eles tiveram um risco muito grande, mas eles persistiram, fizeram empresas milionárias e estão colhendo fruto disso. Claro que tudo é uma relação risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então o empreendedorismo vai estar no ponto máximo desse gráfico aqui da gente. E continuando os pontos do nosso gráfico aqui, eu vou colocar agora um que deveria ser a aplicação em que todo investidor, se for inexperiente, se estiver começando, deveria observar, que é justamente os títulos públicos. Eu acredito que os títulos públicos são as aplicações de mais segurança que você vai ter aqui no país. Até por isso eu vou colocar ele aqui na linha do risco zero. Claro que não é o risco zero, existe alguma chance que seria de o país todo quebrar. Mas concorda comigo que se o país quebrar,
todas as instituições financeiras, todos os empreendedores aqui do país também já vão ter quebrado antes. Então dá para se considerar como uma aplicação mais segura que você vai ter aqui no país. E quando eu falo títulos públicos, entenda Tesouro Direto, que é justamente a forma de você financiar o governo. É como se você emprestasse dinheiro para financiar as políticas públicas que o governo faz. E aqui dentro você vai ter 3 tipos de investimentos, que basicamente seria um a curto prazo, um a médio prazo e um a longo prazo, que seria o Tesouro Selic, os tesouros prefixados e o Tesouro IPCA. Pensando nessa perspectiva, você tem como investir apenas em títulos públicos para adequar qualquer objetivo que você tenha, tanto de médio, como de curto, como de longo prazo. Então vale a pena você dar uma olhada. Claro que com a Selic baixa fica um pouco atrativo, mas é como se fosse um primeiro passo para você dar nos investimentos. É bem interessante você observar o Tesouro Direto. E dando continuidade aos pontos do nosso gráfico aqui, o próximo vai ser créditos privados. Você viu que eu falei sobre isso lá quando eu falei de poupança, e aqui dentro vai estar as outras aplicações de renda fixa, feito CDB, LCI, LCA, enfim. O risco é bem parecido com o da poupança, só que com algumas diferenças. Aqui vai ter aplicações com prazo determinado, vai ter outros tipos de aplicações, mas se você for analisar o risco desse investimento, é o risco daquela instituição financeira em que você está aplicando seu dinheiro, que você está investindo, não ter dinheiro de lhe pagar, de ela quebrar. O risco é basicamente esse. Vão ter vídeos aqui no canal falando especificamente de cada classe de investimento desses aqui, não se preocupe, mas entenda o risco desses investimentos. Eles tendem a render um pouquinho mais do que o Tesouro Direto, do que as aplicações de renda fixa expedidas pelo governo, mas em compensação eles têm esse grauzinho de risco a mais, que é justamente o daquela instituição que você está investindo quebrar. Então entenda isso. E os próximos 2 pontos que estão faltando aqui para o nosso gráfico é a nata dos investimentos. Eu sei que é bem parcial esse comentário, mas você vai entender já já porque eu considero ótimas aplicações para se fazer. E o nosso próximo ponto vai ser a relação risco-retorno dos imóveis. E aqui vai servir tanto para quem investe em imóveis físicos como para quem investe através de fundos imobiliários. Mesmo sendo aplicações diferentes, mas o objeto envolvido é o mesmo, então o risco vai ser um pouquinho similar. Quando você pensar aí no risco de se ter um imóvel, você vai pensar basicamente no risco de, se o imóvel não desmoronar, vai ser no risco de oscilação do preço daquele imóvel. Digamos que você compre ele numa área de valorização, aquele imóvel vai tender a oscilar para cima. Você compra ele numa área com violência crescente, com pessoal saindo, vai ser muito difícil aquele imóvel se valorizar tanto. Geralmente ele vai tender a perder um pouquinho de valor. Você vai ter que entender o seguinte: o ciclo imobiliário ele é muito constante. Vai ter momentos de alta, de supervalorização, momentos de queda, de subvalorização. O mercado imobiliário ele é totalmente feito através de ciclos, então requer que você estude bastante, que você entenda bastante esse mercado para você entrar nos momentos mais interessantes, porque vai ser sempre bom investir em imóveis. Agora vai ter momentos que vai ser mais atrativo esse tipo de investimento, e dá até para dar uma dicasinha aqui, que é basicamente como está se desenhando o mercado agora. Taxa de juros baixa, o mercado imobiliário tende a se valorizar com isso. E para finalizar o nosso gráfico aqui, vai ser um ponto que é um pouquinho mais arriscado do que os imóveis, mas também tem a possibilidade de gerar um retorno muito maior para você, que é justamente a relação com ações. Quando você compra ações, é como se você estivesse se tornando sócio de alguma empresa que já existe no mercado. Você está se tornando sócio de negócios de vários segmentos. Pode ser papel e celulose, pode ser bancos, pode ser energia, próprios imóveis. Existem empresas de construção, de incorporação, enfim, você pode investir em todos os segmentos que você quiser. Para se entender o risco do mercado de ações, você tem que entender que ali dentro são negociadas empresas, ou seja, vão ter empresas melhores, empresas piores, ou seja, empresas com mais risco e empresas com menos risco. Vai depender muito do setor que você escolhe, da gestão que aquela empresa está oferecendo e dos números que ela está apresentando. Então é uma análise um pouco mais complexa, mas dá para se fazer um gerenciamento de risco muito tranquilo no investimento de ações. Até porque você está investindo como um sócio daquele negócio. Você está colocando seu capital para outras pessoas tocarem aquela atividade. Então vai ter um retorno considerável e o risco é daquela empresa quebrar, ou dela não dar o retorno esperado. E para quem já é um pouquinho mais avançado, já dá para eu explicar um negócio aqui para vocês, que é o seguinte: isso que eu estou falando aqui é o risco não sistêmico, que é basicamente o risco de cada classe de ativo.
E existe também o risco sistêmico, que é o risco de ter uma crise, por exemplo, em todo o mercado, em todas as classes de ativos. Desse risco sistêmico ninguém está livre, que é basicamente o que aconteceu em 2008 com uma crise global. Ou seja, qualquer ativo vai sofrer naquele período. Agora, o risco não sistêmico é de você escolher ativos de investimento que sejam menos arriscados. Deu para compreender? Então, pessoal, era isso por hoje. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Eu queria te pedir uma coisa, coloca aí nos comentários qual dessas classes de ativos você mais se interessa, qual delas você gostaria mais de investir. Coloca aí que eu também vou colocar a minha. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!